Fala pessoal, iniciando mais uma análise aqui na Tide e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema defensivo do Raptors, né? Na grande final do Campeonato Cearense, no jogo contra a equipe do Tritões. Então o que a gente vai ver já nessa primeira descida, né? Quanto à formação defensiva da equipe do Raptors, né? Então a gente vê a formação deles praticamente, né? Num, num diamante, né? Então tendo seus jogadores, né, os dois externos mais abertos, né, em direção aos recebedores, né, então dando esse cushion de 7 jardas, então eles estão praticamente ao lado do blitzer, né. O defensor interno curto marcando, né, alinhado com o safety fundo, né. Então aparentemente não dá para entender direito, né, por causa do vídeo, se ocorre uma cover 1 ou se realmente o sistema defensivo aqui nessa primeira descida é uma diamante, né? Jogando num match, enfim. Acho que eu fiquei um pouco na dúvida, né? Mas rodando o vídeo aparentemente parece ser uma zona, né? Então a gente vai ver o blitzer pressionando, né, o quarterback numa rush, né? Então ele vai pressionar pelo lado forte, né? Tentando trazer o quarterback para o lado fraco. Ele até consegue, ele dá um bom trabalho no quarterback. Dá um tempo para a sua defesa conseguir dar os matches no fundo do campo, porém o passe, né, acaba sendo conectado pela equipe do Tritões. Então a gente vai ver, né, o Blitzer avançando em velocidade, ele leva o QB para o lado fraco, né? Então o QB se obriga a fazer esse bootleg para o lado fraco do seu ataque, mas ele consegue conectar, né? Aqui o Blitzer falando, voltando ao lance, o Blitzer consegue aparentemente até tocar nessa bola, né? Ele dá um pequeno desvio ali. E aí a bola, mesmo assim com o desvio, acaba sendo conectada, né? Esse passe para o first down para a equipe do Tritões. Porém, agora, né, que a defesa do Raptors vai mostrar sua resiliência, né? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? A partir desse first down, o que a defesa do Raptors conseguiu impor ao ataque do Tritões, né? E aos conceitos que eles estavam sofrendo anteriormente durante o jogo. Então aqui a gente vê novamente eles aparentemente, né, posicionados, né, numa diamante, o Blitzer aqui à frente, né? O Blitzer vai fazer novamente uma rush para cima do quarterback, então tentando fazer a mesma pressão da jogada anterior, né? Para fazer com que a defesa, né, consiga dar esses matches, mesmo jogando com um cushion tão grande, né? Então a defesa do Raptors teve esse padrão durante o jogo, né? Nesse drive eles mantiveram esse padrão do cushion ser de 7, 8 jardas, 10 jardas, né? Então um cushion bem grande. Porém, vocês vão ver que eles vão conseguir impor seu jogo a partir desse momento no drive. O snap é dado, o blitzer vem pelo lado fraco, né? Ele começa a realizar o shimmy, né? Tenta pressionar o QB novamente para o lado fraco, como a jogada anterior. O QB no bootleg consegue escapar e tenta conectar esse passe, né, para o fundo da endzone. Mas aí o defensor, né, o defensor externo que recua lá para essa defesa, aparentemente parece uma cover 2, né, então tem os dois safeties mais fundos, enquanto os dois defensores marcando a zona curta aqui. O jogador que vai para dentro da endzone, né, consegue dar o tip na bola, né, evitando assim o possível touchdown da equipe do Tritões. Então força uma segunda bem longa e aí vamos ver o que a defesa do Tritões preparou para o restante da campanha. Aqui já é a segunda descida, né?
A defesa aqui do Tritões, né? Desculpa, do Raptors, tá difícil da gente identificar o que está sendo feito, né? Justamente pelo vídeo. Mas como é uma jogada de dois passadores, qual que é o conceito que vai acontecer, né? O Blitzer, a gente já percebe que ele segue no QB de origem, né? Então, mesmo que o recebedor aqui tenha recebido a bola como segundo passador, o Blitzer meio que ignora ele, né? E vai na marcação do QB de origem, né? A defesa jogando em vantagem nesse momento, né? Então tem 4 defensores para 3 recebedores. E aí a gente vai ver o que vai acontecer aqui na jogada. O defensor interno curto, né? Ele até ameaça subir no segundo passador aqui, porém ele está, né, fazendo essa marcação também no camisa número 77, né? Então ele tem essa dúvida, né, entre subir no segundo passador ou atacar o recebedor, né, e criar uma vantagem numérica, deixar os dois passadores do Tritões aqui com a posse de bola, né? E aí a gente vê ele decidindo ir para a marcação, tentando criar vantagem numérica, e o passe sendo conectado ali numa comeback com o recebedor do Tritões, né? Colocando o ataque do Tritões a umas 7 jardas, né? Da endzone. Então aqui nessa terceira para o gol a gente já vê uma mudança de padrão por parte da defesa do Raptors, né? Então a gente já vê eles alinhados, marcando, né, a endzone, né? Então uma jardinha ali para frente da endzone. O Blitzer continua vindo aqui pelo lado fraco, né? Então ele vai tentar pressionar o QB saindo do lado fraco entre o recebedor isolado e o snapper, né? Blitzando em rush, enquanto os seus defensores aparentemente, né, jogam numa espécie ali de match ou cobertura individual. Não dá para identificar também, a gente só consegue ver o final das rotas, né? Então, quando a cobertura já está, os matchups já estão dados, né? Mas então a gente não consegue identificar com clareza se é uma jogada em match ou se é simplesmente um individual puro até o fim da jogada, né? Mas, no entanto, o que a gente pode chegar na conclusão é que a jogada acaba dando certo, né? Então, eles pressionam o QB com o blitzer novamente pelo fraco, né? Ele tenta fechar a janela de passe e a defesa ali, né? Aparentemente jogando de forma individual, consegue anular mais uma tentativa por parte da equipe do Tritões. E então forçam a quarta descida para o Tritões, né? Conseguindo ajustar o que o Raptors estava sofrendo nas campanhas anteriores, né? Então eles acabaram conseguindo ajustar o seu padrão contra dois passadores, né? Então, tendo essa vantagem numérica com 4 defensores para 3 recebedores do Tritões. E aqui nessa jogada de conceito base, né, atacando os pylons do Tritões, o Raptors consegue anular numa jogada marcando individual puro, né? O Blitzer também fez um bom trabalho, né? Ele consegue fechar essa janela, obrigando a forçar o QB novamente para o lado fraco, né? Onde só tinha um dos seus recebedores. E aqui na quarta descida, né? O que acontece? Como eu falei, o Raptors conseguiu ajustar, né, o seu grande problema durante a partida, que foi a questão de dois passadores do Tritões, né? Então, com o Blitzer indo, né, e ficando no QB de origem, e mais o defensor curto aqui, que não aparece no vídeo, mas depois eu vou marcar ele, subindo para o segundo passador, né? Então, anulando os dois passadores, né, e obrigando eles terem que jogar no matchup
dentro da endzone, no qual o Raptors teve vantagem, né? A gente já viu no lance anterior, eles jogando no individual, eles conseguiram manter uma cobertura bem coesa, né? Então dando poucas janelas de passe para a equipe do Tritões, e assim eles conseguem, né, segurar essa quarta descida numa jogada de muita resiliência, né? Porque o ataque do Tritões conseguiu uma boa posição de campo, né, naquela primeira descida, mas eles conseguiram, né, forçar essas 4 descidas e mantendo, né, uma boa distância da Enzo. Então a gente vai ver aqui o snap sendo dado, o recebedor do lado fraco já desce como segundo passador, né? Então a gente já tem o blitzer ficando no QB de origem. A gente vai ter também o defensor interno subindo, né? Então, vindo para o segundo passador, a gente vai ver que ele vai ainda subir para pressionar. E no fundo, dentro da endzone, né? Uma marcação individual no matchup favorável, né? Então, 3 contra 3, a defesa do Raptors conseguiu fazer um bom trabalho ali para anular os recebedores dentro dessa jogada, né? E aí, assim que o passe é dado, né, na verdade, ele vai tentar correr, né? Desculpa. Ele ameaça o passe, né? Ele vê que não há janelas, né? Então o QB foi anulado pelo blitzer, os outros 3 recebedores estão sendo anulados pela marcação dos defensores fundos. O defensor interno aqui que sobe na read blitz, ele até quase tenta sacar, né, o segundo passador, porém ele acaba dando liberdade, mas numa rápida ação ali do defensor externo, lá da outra ponta, do lado oposto, né, ele consegue entrar no ponto futuro e taclear, né, o segundo passador antes da entrada da endzone, né, então conseguindo assim, né, uma excelente campanha por parte da defesa do Raptors, né, então mostrou resiliência, mostrou ajustes, né, do que vinha sofrendo ao longo do jogo, né, e conseguiu, né, encaixar uma excelente situação aqui, salvando, né, o que seria mais um touchdown da equipe do Tritões. Então por hoje era isso, pessoal. Foi uma rápida análise, né, uma breve análise da defesa do Raptors, né. Eu queria mostrar os ajustes que eles fizeram durante o jogo. Acho que é importante a gente falar também sobre isso às vezes, né? Às vezes a gente fala muito sobre dominância defensiva, mas o que a defesa do Raptors conseguiu mostrar aqui para mim é a resiliência, né? Então, mesmo com um placar adverso, jogando uma final, né, de campeonato estadual contra o Tritões, eles conseguiram, né, pelo menos nessa campanha, ajustar o que vinha sendo o seu ponto de maior dificuldade ao longo da partida, né? E assim anular mais um touchdown da equipe do Tritões. Tá bem, pessoal? Em breve a gente volta com mais conteúdo, espero que vocês tenham curtido. E vamos ter muito flag, né, nacional ao longo do ano para a gente conseguir compartilhar algumas informações, ensinamentos e principalmente, né, tudo que o flag nacional tem a nos mostrar. Então por hoje era isso, muito obrigado e até a próxima.